Agora é 10h36 da noite, eu já estava pronto para dormir, mas eu queria fazer um vídeo que seja um marco aqui no canal a partir de hoje. Eu vou falar hoje sobre o propósito desse canal. Eu tenho pensado nos últimos dias em como começar essa nova fase, porque vou te dar um panorama do que é o que eu faço. Desde 2018 eu comecei aqui na internet e eu construí o meu negócio na venda de infoproduto. Eu sou o vendedor de curso que o pessoal, alguns acham esquisito, outros acham legal, outros querem ser igual. Tem gente que acha que isso é coisa de pilantra, malandro, sei lá. Comecei vendendo curso de como ler livros. Então, obviamente eu não comecei vendendo curso de como vender curso. Eu sou resultado da possibilidade que o mercado digital abriu para as pessoas. E com o passar do tempo, eu percebi que a minha vida não tinha sentido se eu não fizesse as coisas primeiro pela minha família. Então eu conheci minha esposa, essa mulher linda aqui dessa foto. Olha aí, ela com meu filho. E quando eu conheci minha esposa, as coisas mudaram muito na minha vida. Isso foi em 2019, 22 de novembro de 2019, uma sexta-feira. E pela primeira vez, eu já tinha namorado outras meninas e tal, mas meu pai, ele sempre me falava uma coisa, ele falava assim: cara, o dia que você gostar de uma pessoa, se amar uma menina de verdade, você vai ver, você não quer outra. Caramba, loucura. E quando eu conheci minha esposa, eu pensei, a primeira coisa que veio à cabeça é: tá pronto, achei alguém por quem botar minha vida no eixo. Então eu achei uma razão de viver, sim. E eu percebi que Viktor Frankl tá certo quando ele fala que o sentido da vida tá no amor e numa missão, vamos dizer assim, num trabalho. Eu encontrei o primeiro motivo da vida, o primeiro sentido da vida, que é fazer algo por alguém. Quando ele fala de amor, não é só amor romântico, é amor pela outra pessoa. Existe um sentido na vida em nós nos entregarmos por alguém. E aí, tudo começou com a minha esposa, beleza? Por ela eu vou ser alguém melhor todos os dias. E eu comecei a direcionar minha vida por ela. Antes dela, o meu negócio não andava. Eu fui fazer minha primeira venda uma semana depois de conhecer ela. Eu não tinha ganhado um centavo na internet antes de conhecer ela, eu tinha passado quase 2 anos só criando conteúdo sem saber o que fazer. Não tinha motivação. Eu ganhava R$800 no trabalho, isso em 2017, 2016. Em 2019 eu estava ganhando 2.000. E eu não gostava do meu trabalho. E eu não sabia muito o que fazer da minha vida, eu não estava muito preocupado com isso. Juro pra você, eu pensava que eu ia passar a vida jogando videogame de madrugada e se eu ganhasse uns R$2.000 por mês ali, dava pra pagar as contas. Então o que eu tinha? Um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz vindo no futuro para poder jogar videogame no tempo livre. Então o propósito do meu negócio, ele nasceu com o nascimento da minha família. E aí eu percebi que eu precisava trabalhar para ser alguém melhor, para ser alguém interessante para que a minha esposa, na época era só minha namorada, na época na verdade nem era minha namorada, a gente estava se conhecendo, quisesse estar do meu lado. Depois que vieram os filhos, depois que veio o meu primeiro filho, Samuel, que é esse aqui da foto que eu te mostrei, a coisa ganhou uma força ainda maior. E até final do ano passado, 2024, era 100% só minha família. Foi no final de 2024, numa conversa com um amigo meu, Bruno, que eu comecei a cogitar, mais ou menos no mês de 2024, a possibilidade de dedicar o meu trabalho a outras famílias. Isso no sentido de tanto de pessoas que trabalham comigo, quanto de olhar de verdade para as pessoas que são os clientes e dar o meu coração para o trabalho, vamos dizer assim, da forma como eu dava o meu coração pensando na minha família. Então eu comecei a expandir a minha consciência para olhar para além da minha própria família e, vamos dizer assim, olhar para outras famílias. Daí que eu cogitei essa hipótese que eu já apresentei em outros vídeos de que primeiro nós resolvemos pela nossa família
E depois que isso está resolvido, a gente precisa dar um passo a mais, que é ajudar outras famílias. Porque assim você vai criar o efeito, aquele efeito da pedrinha no lago, que você joga e vai criando aquela onda cada vez maior. Então eu resolvo a minha família, mas é claro que eu tenho que dar um próximo passo para resolver outras famílias. Meu gato quer entrar aqui. Deixa ele lá fora. Então, desde o começo de 2025, as conversas com o Bruno e depois com outras pessoas começaram ali no mês de 2024. E desde o começo de 2025 eu comecei 2025 com essa ideia. A minha empresa precisa se direcionar com um propósito de fazer com que as outras empresas que estão surgindo, muitas graças ao meu trabalho, outras que já existiam, mas vão começar a modificar a sua forma de ser graças ao meu trabalho, essas empresas precisam incorporar essa visão de que existe algo a ser feito ali que vale muito mais do que só o dinheiro que se vai ganhar. Você vai ver que quando eu faço vídeos usando dinheiro é muito pragmático. Eu sei te falar exatamente de onde tu vai, para onde com o dinheiro, mas eu vejo que desde sempre não foi essa a minha motivação maior. A motivação dinheiro sempre existiu por causa de outra motivação. Então, por exemplo, a gente vai começar uma reforma na cozinha e na sala. Eu preciso de dinheiro para essa reforma. Então, o dinheiro ele serve para essa reforma, para minha esposa ficar feliz com a casa. Porque eu quero que a minha esposa seja cada vez mais feliz do meu lado. Então, o dinheiro sempre foi a motivação para atingir um outro resultado. E nunca foi a motivação em si. Todas as vezes que eu comprei o discurso do dinheiro como objetivo em si, eu me vi em fases infelizes da minha vida. A clássica fase infeliz foi quando eu tentei sair do one person business para multiple person business e eu falhei miseravelmente porque eu me embananei, comecei a trabalhar dia e noite, parei de ver meu filho dentro de casa, parei de ficar com minha esposa, porque eu só estava pensando em trabalho. E eu só estava pensando em trabalho porque eu queria mais dinheiro, eu não estava nem preocupado com as pessoas que eu estava contratando, nem preocupado com meus clientes, nem preocupado com nada a mais. Então foram 3 meses Durou só 3 meses, mas foram 3 meses de um buraco, assim. E aí eu percebi que eu não podia ir por aquele caminho. Dei 2 passos para trás, refiz meu one person business. Ali que eu aprendi o termo, na verdade eu não sabia que o termo era esse. Ali que eu fui descobrir o termo e depois ir atrás de entender melhor. O livro que mais... Eu vou te mostrar o livro aqui, eu comprei ele físico para mostrar para você. Eu li no Kindle. Esse é o livro que me deu esse start. Company of One. Então, as histórias desse livro me reacenderam a chama que eu tinha esquecido de por que eu estou fazendo meu negócio. É um livro basicamente mostrando empreendedores, pessoas de negócio que fazem para uma coisa mais importante na sua vida do que o próprio dinheiro. O dinheiro é sempre um meio do caminho para essas pessoas. Tanto que daqui veio um conceito que foi determinante no meu ano de 2023, que foi o teto financeiro. Você coloca um teto e quando você atinge aquele teto, você não se preocupa mais com dinheiro. Você faz por outras razões. E eu atingi aquele teto muito rápido em 2023, então eu passei o resto do ano de 2023 despreocupado com o aumento de faturamento, porque eu não precisava, eu já estava no meu teto. E eu comecei só a soltar o meu lado criativo e fazer os projetos que eu queria. Aí nós chegamos aqui hoje, de 2023, toda essa história é para eu chegar aqui hoje. Nos últimos meses, desde que começou 2025, eu resolvi dar um passo importante no meu negócio, que era para eu conseguir ajudar mais pessoas, eu teria que deixar de ser um one person business. E foi muito dramático para mim, porque eu estava extremamente acomodado. Então eu vivi o tempo todo, de 2018 até 2024, basicamente tirando pouquíssimos espaços de tempo num negócio nessa estrutura. Essa estrutura, o one person business, ela é uma estrutura de 2, 3 pessoas no máximo. Então eu sempre naveguei nisso. Eu e mais um, eu e mais 2, eu e mais um, eu e mais 2. Sempre fizemos assim.
E se tornou extremamente confortável porque eu entendi o jogo. Começou 2025, eu decidi me colocar num jogo um pouco mais complexo. Porque quando você adiciona pessoas, você adiciona a gestão das pessoas e você adiciona processos mais complexos. Então é uma máquina que ela se move de uma forma diferente do que uma máquina quando você está sozinho ou em dupla. Onde a comunicação é muito rápida e muito simples, os processos são muito fáceis de executar. E tudo isso aconteceu, essa mudança eu decidi fazer para colocar esse propósito num novo patamar, vamos dizer assim. Que era o patamar de aumentar o profissionalismo e a seriedade do meu negócio para eu conseguir ajudar um número muito maior de empreendedores ou possíveis empreendedores. É muito curioso, inclusive, vou fazer um parêntese, que aqui no mercado a gente fala muito em ajudar. Isso ficou meio batido e virou uma coisa meio vazia, né? Ajudo pessoas a fazerem tal coisa. E meio que, por ter ficado vazio, meio que se esqueceu do que é de fato um negócio. Um negócio sempre foi ajudar outra pessoa a fazer alguma coisa. É porque um negócio sempre foi uma troca de recurso. Eu te dou, por exemplo, o meu tempo e o meu know-how e você me dá o dinheiro em troca. Então é sempre uma troca de recurso, só que uma troca de recurso de ajuda mútua. Só funciona porque o meu recurso te ajuda e o seu recurso me ajuda, senão não funcionaria. Então a gente não pode esvaziar esse termo. De fato, o negócio precisa ser voltado a ajudar nessa troca de recurso. Não é uma caridade onde você ajuda sem esperar nada em troca. Não é um casamento onde eu faço pela minha esposa sem esperar nada em troca. Não é uma paternidade onde eu faço pelo meu filho sem esperar nada em troca. É uma relação comercial, mas ela ainda é uma relação de ajuda e de ajuda mútua. Então espera-se algo em troca. Essa é a diferença, vamos dizer assim. E eu tenho pensado, desde que eu comecei esse movimento, vou ser honesto contigo, vou tentar te mostrar se isso vai dar certo ou vai fracassar daqui para frente, mas a estrutura atual, se eu não me engano, foi para 16 pessoas, 4 líderes e outras pessoas navegando abaixo. Não são todas pessoas exclusivas, alguns são freelancers, mas quase todos já estão se tornando pessoas do meu negócio. Nós expandimos a estrutura para diversos produtos, agora existe um ecossistema de produtos, nós temos alguns serviços. Junto desse movimento entrou a minha agência de YouTube, que tá tinindo assim, tá perfeita, uma agência bem enxuta, bem funcional. 5 dígitos de faturamento desde o primeiro mês de existência. Não, no primeiro mês a gente faturou 9 mil e pouco, mas a partir do segundo mês já passou dos 5 dígitos. E o negócio ganhou um tom de seriedade. Em breve vai vir um novo produto que não tem nada a ver comigo, é um primeiro produto despersonalizado que eu estou criando, que não é um infoproduto, não é um produto educacional, vai ser um jornal, eu estou criando um jornal. Não cabe neste vídeo eu te explicar. Esse jornal vai se chamar O Último Leitor, um nome que remete à ideia de que as pessoas estão parando de ler para ficar rolando o feed do TikTok e do Reels, e você pode ser o último leitor. Mais ou menos essa é a ideia. Ela é um pouco mais profunda que isso, mas esse é o suficiente aqui para esse vídeo. Mas eu tenho sentido vontade de transformar o meu canal um pouco mais nessa conversa, vamos dizer assim, em tempo real. Então, os vídeos até hoje, eles sempre tenderam a ser vídeos onde eu tento meio que isolar o bastidor da minha vida, o dia a dia, o que está acontecendo, as motivações. Apesar de aparecerem algumas reflexões, eu tento me concentrar 100% em você, em te falar o que você tem que fazer, mas eu tenho sentido uma vontade de fazer uma ligeira mudança, que é te mostrar um pouco mais de mim e do que tem acontecido aqui, então trazer um pouquinho a mais do bastidor, sempre nesse tom de fala, porque eu não sou um cara do vlog, eu não tenho muito o que mostrar, o meu trabalho é esse, dentro dessa caverninha aqui, com os meus livros, lendo, trabalhando aqui no computador. Todo mundo que trabalha comigo é remoto, não existe uma pessoa presencial, então eu não tenho pessoas para te mostrar, eu não viajo, eu tenho uma família para cuidar. Meu terceiro filho, que é uma menina, Catarina, está nascendo em setembro, então a gente não pode se mover tanto.
Mas eu quero ao menos tentar te explicar as coisas do lado de cá para contextualizar e te ajudar a compreender como as coisas funcionariam para você. Então eu quero adicionar isso, não quero... O meu canal sempre foi para te ajudar, mas eu quero adicionar algo que eu acho que vai aumentar a ajuda, que é contar um pouco mais o que está acontecendo aqui. E eu estou fazendo esse vídeo apenas como um marco, te explicando brevemente a história e te dando o propósito daqui. Qual que é a ideia? E a ideia é te ajudar a enxergar o trabalho como uma missão de vida igual eu aprendi a enxergar. Começou como uma missão pela minha família, se expandiu para uma missão para outras famílias e tem continuado se expandindo como uma missão para mais pessoas. Então, eu vou falar sempre em termos de família, uma missão de ajudar cada vez mais famílias dentro da proposta que eu tenho. E eu penso que se você começar a devagar, igual eu precisei de um tempo para compreender isso, precisei de alguns anos para ir internalizando e conseguindo tomar consciência desse movimento. Se você conseguir fazer esse movimento de olhar para o seu trabalho com esse toque de mais propósito, um pouco mais profundo, eu penso que você vai ser mais feliz trabalhando. E as dificuldades vão doer menos. E você vai suportar mais a ausência do resultado inicial que todo negócio tem. E você vai suportar mais os meses de baixa, porque nenhum negócio tem meses estagnados, ele tem altos e baixos. E você vai suportar mais as dificuldades que vão todas aparecer ao longo do caminho. É como se isso tornasse a cruz mais leve. Quando você dá um sentido maior, a cruz tem um peso menor, entendeu? E eu não estou tentando dar nenhum tom religioso a essa ideia, é só porque é fácil de compreender o que é a cruz. Então, eu penso que a partir de hoje, eu espero que nós demos um passo um pouco mais à frente em termos de apresentar os bastidores daqui e te mostrar esse profissionalismo que tem ganhado a minha empresa. Ela realmente tem se profissionalizado mais e eu quero tentar te mostrar essa progressão para que de alguma forma essa progressão te inspire a também não desistir de progredir. Eu acredito mesmo que há um mar de oportunidade e que as pessoas que aproveitam a oportunidade são as que conseguem dar esse sentido para o trabalho. Porque ele deixa de ser a parte chata da sua vida, apesar de todas as dificuldades que todo trabalho tem, porque trabalho é feito para ser difícil e ter problemas e ter dor de cabeça, mas essas coisas vão doer menos. Vou fazer uma analogia para você entender. Eu tenho 2 filhos, a terceira está nascendo. Se meus filhos ficam doentes, eu fico acordado a noite inteira. Se meu filho chora, me acorda. Se eu tenho que lidar com a birra, não importa quantas vezes eu tenha dificuldades ou sofrimentos ou vamos dizer assim, sei lá, fico estressado, ansioso por causa dos meus filhos, tudo vale a pena. Tudo é muito bom, porque eles estão ali. Então, se você falasse, tá, eu tiro todo esse sofrimento, mas eu tenho que tirar teu filho, eu falo, pelo amor de Deus, nunca faça isso na sua vida, entendeu? Não tire o meu filho de mim. Então, todo o sofrimento vale a pena porque ele tá ali. Todo sofrimento pela minha esposa vale a pena porque ela tá ali. E eu acho que o trabalho também precisa dessa visão. O sofrimento vale a pena porque o bem que você está olhando é superior. Então, o meu filho é superior a todos os problemas que eu possa ter para cuidar dele. A minha esposa é superior a todos os problemas que eu possa ter para fazer o casamento funcionar. E a empresa precisa ser assim. O trabalho precisa ter essa característica. Bom, o bem que eu estou criando aqui, ele é superior às dificuldades que vão aparecer. Então eu vou acordar todo dia, eu vou trabalhar apesar das dificuldades. E vai ter dia que eu vou sofrer, vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou estar puto, vai ter dia que eu vou estar ansioso, estressado, não importa. Essas coisas vão
se tornar muito mais suportáveis porque o sentido está sendo dado. Então, esse é o propósito que eu tenho de hoje para frente. Eu tinha um slogan, eu tenho uma camiseta com ele, eu parei de usar, que era um slogan que um amigo criou para mim. Um negócio, uma pessoa, R$1 milhão. Eu decidi mudar esse slogan para uma pessoa, um propósito. Faltam outros termos ainda, mas eu acho que já dá essa nova cara. É como se fosse um rebranding da marca. Uma pessoa, um propósito. Eu estou dando um passo arriscado, difícil e complicado para mim, muito fora da minha zona de conforto, fazendo minha empresa crescer para ajudar a sua empresa a funcionar no modelo One Person Business. Eu já sei que esse modelo funciona, eu já repeti inúmeras vezes o faturamento onde eu vejo que ele leva. Eu tenho um amigo pessoal que está acima dos 2,5 milhões de faturamento anuais em dupla. Eu tenho amigos pessoais que trabalham sozinhos que faturam em torno de 1 milhão. Então eu sei a realidade financeira que um One Person Business pode alcançar. Eu também sei que o One Person Business te deixa liberado de reuniões e gestão de equipe, gestão de processos complexos e deixa a sua cabeça fresca para o lado criativo florescer. Então, eu quero te ajudar a construir o seu. Se você está aqui, eu imagino que é porque você quer ajustar a sua empresa nesse formato. Talvez um dia, eu possa vir aqui e te falar os próximos passos depois que você chega no teto do One Person Business. Mas a hora não é agora. Essa hora vai ser daqui a uns anos se ela chegar. Hoje, a minha ideia é essa, que você tem um negócio de uma pessoa e que ele tem um grande propósito para que você possa ajudar muitas outras. É isso. Se você quiser deixar um comentário aqui nesse vídeo, seria muito bom. Queria saber quem me acompanha, ouvir um pouco de você, vamos bater um papo. O comentário é o lugar que eu tenho para te ouvir, eu leio tudo. Eu leio tudo não, porque agora tem muitos, eu tenho milhares de comentários por mês, mas eu leio muitos. Eu não respondo todos, eu dou like em vários, eu leio, cara. Então conversa comigo, me conta o que você pensa, vamos dialogar aqui pra gente dar esse próximo passo. Tamo junto.